Glória a Jesus. Os irmãos têm desejo pela palavra de Deus? Feche seus olhos onde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, tamanha bondade, graça do Senhor. Pedimos, ó Deus, a revelação que venha do alto. Mostra o propósito, Senhor Deus, a nossa existência. Revela ao Senhor Deus uma palavra que nos transforme, Senhor Deus, porque nós queremos contemplar a Cristo e sermos transformados de glória em glória. Pedimos revelação do alto, pedimos ao Senhor Deus a compreensão no nosso coração, o rema do Senhor sendo liberado entre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra? Glória a Deus. Antes eu quero ler algo com vocês. Isso aqui é o que nós acreditamos como igreja. E é necessário você saber o que nós acreditamos como igreja, a nossa visão, a nossa clareza, o nosso foco, porque é o seguinte: ninguém entra em um barco, ninguém sai de viagem quando você não sabe para onde você vai. A sua vida, você tem que fazer escolha para onde você está caminhando. Qual que é o grande problema? Esses dias, lendo um livro, Deus me relembrou isso e marcou muito. O problema de muita gente é porque não sabe para onde está indo na vida. Não sabe para onde que vai chegar ou aonde quer chegar na vida. Então, quando você não tem direção, em outras palavras, qualquer vento te leva. Em outras palavras, qualquer direção que você tomar te leva. A questão é se você está caminhando no propósito de Deus. Então, a nossa pergunta aqui é: você sabe para onde você está indo na sua vida? Você marcou uma direção, você tem um foco? Deus tem te levado, você percebe Deus te direcionando? Mas se você não sabe para onde você vai, qualquer direção que você tomar, então te leva. Mas a questão é quando você toma uma direção que não é projeto de Deus. Então é necessário você saber com clareza para onde Deus está te levando. E você tomar aquele caminho, e você perguntar para Deus: Deus, é da tua vontade? Uma irmã me parou ali, semana passada, e me contando uma experiência. Foi a primeira vez que ela veio no nosso culto. Então eu não posso ficar contando os nomes, eu fico às vezes contando as histórias, mas tem nome que a gente não pode contar. Às vezes pode até contar, a história é boa. Ela chegou e falou: pastor, eu vim aqui hoje, eu falei para Deus que se fosse de Deus para ficar nessa igreja, tal música ia ser tocada. Você não precisa fazer isso, viu, irmãos? Deus já falou para você ficar aqui. Você ouviu, amém? Então, mas ela fez isso com Deus. E Deus reconhece a pureza do nosso coração. Sabe quando você quer ser guiado pelo Espírito? E aí, então, ela falou: pastor, você viu que hora que tocou essa música? E aí eu fiquei tentando lembrar, eu não lembrei de ter tocado essa música. Os irmãos não ministraram no louvor, mas foi no vídeo. No finalzinho do vídeo, veio aquela música que ela falou de forma de violino. Falei: Deus é bom sempre. Glória a Deus. Mas você sabe, é necessário que você tenha uma direção na sua vida. É necessário que você pergunte para Deus: Deus, é esse caminho? Porque às vezes eu tenho um desejo de algo, mas não é vontade de Deus. Às vezes eu quero fazer algo, mas Deus não está naquilo. Às vezes eu quero ir para tal lugar, mas Deus não está mandando que você vá. E às vezes você sai do propósito de Deus, porque você não sabe para onde você está caminhando. É necessário saber para onde é que está caminhando. Quando que vai caminhar? Não dá para você pegar um cruzeiro na época de setembro e rumo em Bahamas. Não dá. Por quê? Porque você vai ter um problema. Ah, mas é um cruzeiro, pastor, mas não é da vontade de Deus, não é o tempo de Deus, não é a maneira de Deus. Então na sua vida você tem que perceber o momento, a direção, a clareza, o seu foco. Mas quantas pessoas não têm foco na vida? Quantas pessoas o tempo inteiro não têm direção? Cada dia é uma situação, cada dia é algo diferente. Então, como igreja, é necessário que você saiba que tipo de igreja que você faz parte, para onde a igreja que eu participo está indo, qual é a visão, é o que Deus tem no meu coração. E eu quero ler aqui para você entender o que nós temos como igreja. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente ou cada membro é um sacerdote ou um ministro, e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Então eu quero falar então sobre o que nós acreditamos como igreja. Não sei se talvez é a palavra que você vai arrepiar, chorar, porque tem palavras que você é muito tocado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você em todas as áreas hoje, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Você crê que uma palavra dessa Deus pode surpreender? Você crê que você pode sair daqui transformado? Quando você perceber a clareza que nós estamos caminhando? Então a primeira coisa que eu quero falar para você, a Bíblia, antes de falar da Bíblia, nós acreditamos aqui que o nosso encargo é edificar.
Encargo é diferente de cargo, irmãos. Encargo significa aquilo que eu tenho paixão, independente do título. Mas o cargo parece que é a exigência do título. O tempo inteiro o título é reconhecido. Quem você é reconhecido. Eu estava hoje ministrando no CTL, falando sobre a maneira que Paulo se apresenta na Bíblia. Paulo não se apresenta como apóstolo. Ele não fala apóstolo Paulo, mas ele sempre fala primeiro que ele é Paulo, levantado por Deus, apóstolo. O título é sempre depois, o título é secundário. O que importa é que Deus te constituiu com encargo. Então, quando nós temos o encargo, quando eu entendo onde Deus me colocou, é muito mais importante do que a nomenclatura envolvida. Os irmãos entendem isso? Eu não tenho títulos de muitas coisas, mas eu tenho encargo por aquilo, eu amo aquilo. Mas hoje as pessoas só querem realmente o reconhecimento. Reconhecimento do título, da posição, quem eu sou, porque eu sou doutor, porque eu sou aquilo outro. Não estou desvalorizando aquilo que você construiu, mas eu preciso valorizar que muito mais do que o cargo, é o encargo no seu coração que faz a diferença. Muito mais do que o título que você sustenta, é aquilo que está no seu coração, que queima no seu coração. E eu vejo aqui, irmãos, muitos irmãos que não têm título de pastor, mas têm encargo de pastor. Tem paixão. Há pessoas aqui que não têm título, tantas coisas, mas ela tem a disposição de servir. E eu vou te falar algo, irmãos, isso coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Sabe, quando você entende o chamado de Deus, o propósito de Deus, o título se torna secundário. Ele não é importante, o que importa é o que Deus te chamou para fazer. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, versículo 28, que o resultado, eu coloquei aqui, de ser um vencedor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, ou aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados diante de Deus. Um chamado é muito mais importante do que um título. E aí eu vou te dizer algo, e você vai entender. Não adianta você ter título de pai, se você não tem encargo de pai. Não adianta você falar daquilo que você... eu tenho filho, mas você não cuida do seu filho com encargo. Porque às vezes, talvez aqui aconteceu isso. Você teve um pai, mas o seu pai não foi presente. Mas Deus levantou alguém que não era o seu pai biológico, mas tinha encargo no seu coração para ser seu pai. Aquela pessoa que debruçava, que era presente, que te ama. Ela não tem talvez o nome, talvez lá na sua identidade, mas aquela pessoa você reconhece como pai. Às vezes sua mãe. Às vezes a sua mãe só foi aquela que te gerou, mas não foi presente no seu coração. Então não adianta o cargo não vai definir a sua vida. O que define é o encargo no seu coração. Por isso que nós acreditamos que o nosso encargo como igreja, a nossa paixão como igreja, transcende qualquer tipo de cargo que se tenha na igreja. Porque hoje é muito fácil, as pessoas elas querem dar cargos para as pessoas, para segurarem essas pessoas na igreja. Não, fulano é responsável disso, fulano é o líder daquilo. Irmãos, o cargo não define você, o que define é o encargo que há no seu coração. Posso ouvir um amém? Quantas pessoas aqui têm um encargo, irmãos? Quantas famílias aqui, homens entraram na família e assumiu aquela família com encargo? Sabe aquela responsabilidade, chamou para si, e você vê que é uma pessoa que não está procurando somente aproveitar da outra, não, ela assumiu naquela família um encargo. Eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar da sua vida, eu estou aqui para te dar provisão, eu estou aqui para ser um amparo com você, eu estou aqui para te suprir suas necessidades, eu estou aqui para dar amparo na sua vida sentimental e espiritual, eu estou do teu lado. O cargo é muito, é tão pequeno, diferente do encargo. As pessoas são apaixonadas no que fazem. E eu creio, irmãos, que, olha, eu vou te dizer, parece que hoje todo mundo tem que ter um título. O título é tão importante, o reconhecimento é tão importante. Irmãos, o que importa é o encargo que tem no seu coração. Porque às vezes há pessoas que têm cargo como marido, mas não têm encargo como esposo. Entenderam a diferença? Há pessoas que têm cargo como filhos, mas não tem encargo como um filho verdadeiro. Os irmãos estão me entendendo? O que importa é cargo ou encargo, irmãos? Encargo. Fala para a pessoa do seu lado, eu declaro que você tem encargo da parte de Deus na sua vida. Glória a Deus.
Nós acreditamos também que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Parece uma arrogância falar que nós somos uma igreja de vencedores. Esse pessoal fala assim, mas esse pessoal, só eles que acham que são vencedores? Não, o que é um vencedor? É aquele que cumpre o propósito de Deus. Não é isso na nossa igreja somente, mas nós acreditamos que cada crente constituído é um vencedor da parte do Senhor Jesus. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque eu quero que você saiba a direção que você está caminhando com a sua família. Eu quero que você saiba que tipo de igreja que nós somos e os valores que nós temos. Irmãos, eu quero fazer parte de uma igreja de vencedores. O que é ser um vencedor? Vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus. Vencedor é aquele que responde ao Senhor Jesus. O vencedor é aquele que entende que o propósito é maior do que ele, que a vontade de Deus é maior do que a sua. Então, quando eu assumo a minha vida desse jeito, eu quero cumprir o propósito de Deus, eu também tenho a consciência e a revelação que eu me torno um vencedor diante do Senhor Jesus. E o meu chamado e o seu é de nós nos tornarmos vencedores. Irmãos, nós não somos santos somente porque, porque agora eu sou crente, agora eu sou santo. Não, eu sou santo porque Jesus é santo. E se Ele é santo, Ele habita em mim, habita em você. Nós somos mais do que vencedores. Quantos são mais do que vencedores? Então, irmãos, você viver como um vencedor é falar como um vencedor, é agir como um vencedor. Mas Satanás sempre coloca aquela coisa que nós somos um pobre coitado. Vivemos como um pobre coitado, falamos como um pobre coitado, agimos como um pobre coitado, como se fôssemos um derrotado e como se isso atraísse mais o coração de Deus para nós. Irmãos, eu vou te falar, não é viver uma vida como um derrotado que atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus é você viver como um vencedor diante de Deus. Isso faz a diferença. Senhor, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor já pagou todo o preço, o Senhor já morreu na cruz do Calvário, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Então, Deus, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Deus, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. É acordar todos os dias e ficar esperando qual que é a bênção de hoje. O vencedor é assim, ele já acorda declarando a vitória. Eu sou abençoado, eu sou bendito. Deus, o Senhor me favorece, as portas se abrirão. O vencedor, irmãos, ele já age como vencedor. Você pode pegar, irmãos, todas as pessoas que são vencedoras. Parece que eu estava vendo ontem alguns vídeos. Eu perdi o sono por conta do fuso horário e eu fiquei vendo algumas lutas de UFC. Tem alguns irmãos aqui que possam dar um amém, um glória a Deus aqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. E aí eu estava vendo, irmãos, esses vencedores de luta, eles já entram falando que são vencedores. Engraçado, eles já começam a declarar, eles nem lutaram, eles falam, não tem ninguém melhor do que eu não. Eu sou vencedor. Deus é comigo, é por minha conta, né? Mas eles expressam o quê? Sempre a vitória antes de entrar na batalha. O que Davi fez diante do gigante? Antes de entrar na batalha, ele já declarou que ele era vencedor. Entende o que é isso? Isso define realmente, irmãos, coisas poderosas na nossa vida. Agora, o derrotado sempre acha que vai dar errado. O derrotado, ele é muito mais envolvido com cargo do que com encargo. Você pode ver Saul e Davi. Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse: não desfaleça seu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e vai pelejar contra esse filisteu. Olha a história. Quem era o rei? Davi ou Saul? Saul. De quem que era a responsabilidade de enfrentar o inimigo? De Davi ou de Saul? Saul. Mas Saul fez o quê? Fugiu da batalha, porque ele só tinha o cargo, ele não tinha encargo. Aí chega Davi. Davi, na hora de enfrentar o gigante, ele tinha cargo ou encargo? Encargo. Ele tinha o cargo, irmãos? Não, ele tinha o encargo. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. É assim mesmo que você identifica o coração de um vencedor. É aquele que tem encargo. Quem tem encargo, ele já entra na luta acreditando: eu vou vencer, eu já venci, eu sou mais do que vencedor. Mas como é que às vezes Satanás coloca na nossa mente? Nada vai dar certo, não vou conquistar nada, não, mas é difícil demais, nesse país é complicado demais, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Irmão, cala a boca, tá difícil. Sabe, a sua boca se tornou seu maior inimigo.
Você tem que abrir a sua boca e declarar: Deus é comigo, eu sou vencedor, as portas se abrem, nada prevalece contra a igreja do Senhor, o Senhor é comigo. Mas você já abre, irmãos, é igual casamento. Tem gente que já entra no casamento pensando: se não der certo eu divorcio. Ué, meu Deus, vai fazer outra coisa, meu amigo. Casamento é para homem firme. Agora você já entra achando que você já é um derrotado. Ué, que casamento que subsiste? Nenhum. Não tem. Aí você está no segundo casamento, você está com a mesma conversa, não aprendeu com o primeiro. Você já entra derrotado, não, mas estou no terceiro, e se não der certo eu vou para o quarto. E não der, sabe, você já aprendeu a viver a vida liberando derrotas. Para com isso. Para com isso. O vencedor então é aquele que reconhece: Deus me chamou, Deus me constituiu, eu sou abençoado, as portas vão se abrir e eu creio nisso. Glória a Deus. Quantos vencedores tem aqui? Fala amém. Amém. Quantos querem o melhor de Deus? Fala amém. Amém. Quantos querem experimentar de um avanço profissional? Fala amém. Amém. Quantos querem legalizar nesse país? Falam amém. Amém. Quantos querem ser prósperos? Falam amém. Amém. Quantos querem ter intimidade com Deus? Fala amém. Amém. Então fala assim: eu sou vencedor. Cristo é comigo e não faltará nada. Perceba, quem tem encargo parece que vive como derrotado, mas quem tem encargo vive como um vencedor. Quem que venceu o gigante? Saul ou Davi? Davi. Davi tinha cargo ou encargo? O encargo vai te levar a vitórias extraordinárias. Extraordinárias. Você crê nisso? Hoje no final a gente vai orar aqui então, para que você entenda que você é um vencedor. Na vida dos seus filhos, você tem que profetizar na vida dos seus filhos: meu filho, você é mais do que vencedor. Mas às vezes a gente fica falando é o contrário. Às vezes fica falando que o filho não vai dar conta, que o filho é isso, que o filho não dá conta. Irmãos, profetiza na vida dos seus filhos: eles são vencedores. Glória a Deus. Olha, eu já ouvi alguém profetizando ali na vida do filho. Então o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, aonde cada membro é um sacerdote. O que é um sacerdote? O que é um ministro de Deus? É aquele que ministra na presença de Deus. É aquele que leva o povo, pega o povo, a adoração, pega as práticas e leva diante de Deus. Sabe, o sacerdote é aquele que apresenta suas petições, é aquele que vai diante de Deus e fala. Eu te falo, irmãos, todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Nós somos aqueles que ministramos na presença de Deus, nós somos aquele que olhamos para Deus, nós declaramos diante do Senhor Jesus. Você é um sacerdote, e um sacerdote, irmãos, é tido como uma altíssima posição, porque ele ministra diante de Deus. Você tem que enxergar então que você é um ministro diante de Deus. Mas a questão é que às vezes a gente acha que sempre o outro que é ministro. Ah não, porque é o pastor que ministra, é o fulano que ministra, é só o pessoal do louvor que ministra. Não, você é um ministro de Deus, é você que promove isso diante de Deus. A sua família tem que perceber que você é um ministro diante do Senhor, que você é um sacerdote diante de Deus, que você ministra, que você apresenta diante do Senhor todas as coisas. Você é alguém que foi chamado para ministrar grandezas diante de Deus, ministrar vida diante do Senhor, colocar o seu coração diante de Deus, falar toda a verdade que está aqui dentro, que às vezes a gente fica com tanto medo de falar com Deus, né? A gente cria tanta maneira, tanto protocolo para falar com Deus. Deixa eu te falar, irmãos, o que Deus quer é só o seu coração rasgado na presença dEle. Você não precisa esconder nada de Deus não, porque Deus sabe todas as coisas, até o dia que você está chateado com Deus. Deus, estou chateado com o Senhor, eu acho que as coisas não estão acontecendo. Deus, o meu coração, Deus, você tem que ter essa liberdade, porque é seu pai, o ministro, ele tem liberdade de ministrar o que é necessário diante dele. Ele não esconde nada, ele ministra tudo diante dele. Posso ouvir um glória a Deus? Você crê que você é um ministro diante do Senhor? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 8, a Bíblia diz que: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder para todos sempre, amém. E é engraçado que o sacerdote foi colocado junto com o rei. Quem que é o rei? O rei é aquele que tem uma postura e sabe quem ele é.
O rei é aquele que foi colocado numa posição de governo. O rei é aquele que foi colocado numa posição de autoridade. Tanto está junto com o sacerdote. Então, quero te falar algo. Você tem que entender que Deus te colocou numa posição de autoridade. O que isso significa? Quando você falar, portas vão ter que se abrir. Quando você chegar e declarar, esse computador está arrumado, ele está arrumado. Quando você chegar e declarar, a saúde é com você, a saúde é com você. Sabe, irmãos, você tem que entender que Deus te deu toda a autoridade. Você é alguém que representa Deus sobre a terra. É poderoso isso, irmãos. Você é um representante de Deus. Você tem que viver como tal. E se você é representante de Deus, irmãos, fale palavras de autoridade. Sabe aquela circunstância que ninguém vê, você fala, agora está resolvido. Sabe aquela coisa que você se enche de indignação e fala, essa situação vai mudar? Você tem que reconhecer quem você é em Deus. Às vezes, irmãos, nós sempre reconhecemos os outros e esquecemos de reconhecer o que Deus me constituiu. Deus te deu autoridade. Na hora que você falar, tem que acontecer. Porque você está falando de você mesmo? Não, você está falando em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão. Fala assim, Senhor Jesus, eu declaro que ao abrir da minha boca acontecerão maravilhas e o Senhor me respaldará. Porque em teu nome eu fui levantado, e em teu nome eu falarei. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, você tem que reconhecer quem você é. Às vezes nós só reconhecemos quem os outros são, mas Deus está te lembrando, você é mais do que vencedor. Irmão, você não tem noção da autoridade da sua boca. Irmãos, eu tenho vivido coisas extraordinárias em Deus. Irmãos, quando eu falo uma coisa, até eu assusto, acontece. Sabe aquela coisa assim, você fala uma coisa, não vai acontecer. Aconteceu. Meu Deus, esse negócio está ficando sério. Fala Deus. Tem irmão agora que brinca em mim, chega em mim, pastor, profetiza, fala tudo. Irmãos, eu reconheci que Deus me deu uma autoridade. Se você não reconhece, eu estou aqui para te falar, Deus te deu autoridade. Abra sua boca, profetize, declare, cele. Você é um ministro de Deus, você é um sacerdote de Deus. Você foi levantado para ser reis e sacerdotes. Vocês são benditos, viva como tal. O rei não fica na dúvida se tem autoridade, ele tem autoridade. Sabe aquela coisa que às vezes está na dúvida? Irmãos, olha, eu vou te falar. Pessoas próximas da gente gostam de segurança. Sabe aquele momento que às vezes a pessoa descabela, tudo vai dar errado, na minha vida não vai dar certo. Aí chega alguém e fala assim, silencia agora. Eu estou aqui para dizer, já deu certo. Rapaz, a pessoa do lado até arrepia, menino. Fala, nossa, aí tem autoridade. Não é bom você chegar e falar, você falar a coisa acontecer. Aconteceu uma história com uma pastora nossa, foi muito engraçado. As crianças estavam brincando lá no estacionamento, e aí ela chegou lá, viu aquelas crianças lá, falou assim, chamou as crianças, todo mundo agora para dentro. Aí fez aquela fila indiana, entrou na hora, falou assim, vixe, arrepiei toda, olha a autoridade que ela tem para mandar na gente. Oh meu Deus, você tem autoridade para mudar circunstâncias, irmãos. Você tem autoridade para mudar destinos. Você tem autoridade, reconheça, irmãos. Não silencie, quando Deus estiver falando com você, fale. Porque você é boca de Deus. Eu sinto, irmãos, eu sinto no meu espírito quando Deus está falando comigo. Na hora que Deus fala comigo, irmãos, eu sei, eu conheço aquela voz, eu sei, fala, meu Deus, o Senhor está falando. A questão é que às vezes a gente fica um pouco, às vezes, policiando. Irmãos, se Deus falou, não silencie, fale, porque Deus quer agir. Mas olha, sabe uma coisa poderosa? Deus nunca age na terra sem antes avisar um profeta. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai avisar alguém primeiro. Irmãos, você foi levantado nessa terra para ser boca de Deus. Irmãos, Deus vai agir de forma poderosa, mas Deus vai dar indicativo. Deus vai mostrar, olha, Deus está querendo fazer, Deus está querendo falar, Deus está mostrando algo. O que Deus está querendo fazer? Perceba a voz de Deus. Irmãos, eu não falo coisas em vão. Quando eu falo é porque é sério. E quando eu começo a falar, e cada vez mais parece que o temor vai aumentando no meu coração, aquilo vai aumentando, até que exploda no meu coração aquilo, irmãos, é impressionante. Então, quando Deus quer falar algo, irmãos, e quando eu falo para alguém, deixa eu te falar, irmãos, se eu te ligar e falar assim, eu preciso te falar uma coisa da parte de Deus, irmão, para tudo. Pode parar, porque para eu te ligar é porque o negócio já assim, eu já relutei várias vezes.
Tem gente que não vai nem entender mais meu telefone, né? Pastor, eu estava pensando em ir para a sua célula, mas eu estava pensando, eu tenho compromissos de terça e quarta-feira. Mas, irmãos, a profecia ela é bênção. É porque você só acha que é coisa bendita. A hora que eu ligar e falar, olha, o Senhor manda te falar que a porta que estava fechada se abriu agora. Quantos querem receber uma ligação minha aqui? Diga amém. Nós somos chamados para sermos um sacerdote. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, nós acreditamos como igreja, e eu vou mostrar na palavra de Deus, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja. E aí isso aqui vai dar um nó talvez, né? Eu já falei, nós acreditamos isso. Nós não acreditamos que o prédio é a igreja. É importante você saber disso. O prédio, nós reunimos a igreja. Fala assim, a igreja sou eu. O prédio é só uma estrutura que nos facilita juntarmos os irmãos aqui como igreja. Mas, irmãos, há pessoas que acreditam que isso aqui que é santo, que isso aqui que é intocável, que durante muito tempo, irmão, você não podia ter bateria. Quem é da época que não podia ter bateria em culto? Poucos, só um ali no canto, 2 aqui, 3, meu Deus, todo mundo novinho, né? Ou converteu agora há pouco tempo. Mas você não podia ter bateria, irmãos. Sabe, tinha todo um protocolo, né? Usar calça jeans, então, era pecado mortal quem usasse calça jeans, né? Mulher não podia depilar. Deus que me livre. Deus que guarda a gente. Não podia cortar o cabelo, que era pecado mortal. Sabe, agora, para cada momento você tem que perceber, mas irmãos, não fala que isso aqui é igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é o prédio da igreja. Fala assim, igreja sou eu. Fala assim, Deus habita em mim. Vamos ler na palavra de Deus? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Pastor, como que isso acontece? Quando eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Abri a minha boca. Às vezes você está aqui e você não conhece a Deus. Sabe, pastor, mas o que eu tenho que fazer para poder então ter essa vida, Deus habitar em mim? Não quer, às vezes a gente acha que vai ter uma experiência assim fantástica. Pode ser que você tenha. Mas quando você abre a boca de uma forma simples, fala, Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. O Espírito de Deus habita em você. Sabe o que isso significa? Aonde eu chego, Deus chega. Quando eu falo, Deus fala. Sabe, irmãos, a sua presença é manifesta com o poder de Deus. O Espírito Santo habita em você. Isso aqui então é prédio. Aonde que Deus habita? Em prédios ou em você? Então você é a igreja do Altíssimo, irmãos. Irmãos, e não tem nada que mude isso. Deus habita em você. Nós acreditamos nisso como igreja. Nós acreditamos que é isso que o Senhor tem feito. O Senhor se manifesta hoje na sua vida. Deus veio fazer habitação no seu coração. Olha que privilégio, irmãos. No Velho Testamento, o Senhor se manifestava, às vezes em coisas, em momentos, na arca, se manifestava no tabernáculo, mas não era nada residente, não era nada amalgamado. Agora no Novo Testamento, o Senhor habita em nós, Deus habita em mim. Irmãos, olha a autoridade que isso tem. Olha a autoridade que isso fala. Isso não fala mais então que eu estou preso em prédios. Aonde eu chegar, Deus chegou para falar. Aonde você estiver, é momento oportuno para falar. Aonde você estiver, então por isso você pode expulsar demônios. Por isso você pode orar para que pessoas sejam curadas. Nós acreditamos nisso, irmãos, que Deus habita em você, que você é um ministro de Deus. Deus habita em você, irmãos. Isso não é maravilhoso, não? Não te enche o coração de alegria e fala, gente, Deus habita em mim. O próprio Deus. Como que é isso, pastor? Isso é graça. Apesar de nós, Deus habita em mim. Pastor, você acredita mesmo nisso? Não, irmãos, eu não só acredito, eu vivo isso todos os dias. Quando eu abro a minha boca, subo aqui para falar, eu sei que não sou eu que estou falando. Eu sei que é Deus que está colocando as palavras certas na minha boca para serem ditas. Você sabe, irmão, você sabe uma coisa que eu faço toda quarta-feira? Terça-feira, o Hélio solta a palavra. Eu tenho que ouvir toda quarta-feira a minha pregação. Aliás, no mesmo dia, na terça mesmo eu ouço a minha pregação. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu falo, falei, gente, olha o que esse homem está falando. Vocês não ficam assim não, irmãos?
Eu fico impressionado, falei, gente, mas Deus falou na boca dele aqui agora. Olha só isso aqui. Irmãos, eu vejo que não tem... Irmãos, não tem nada. Pastor, você está descontando. Não, irmãos, porque o Espírito faz aquilo que você permite. Mas tem coisas que eu falo, eu percebo, só pode ser Deus. Não tem homem nisso. Olha o que foi dito, é da parte do Senhor. Irmãos, eu sou edificado com a minha própria pregação. Fico, glória a Deus, aleluia. Olha que bênção esse pregador. Outras pessoas também tinham que ouvir esse pregador. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês ouviram a minha pregação durante a semana, irmãos? Ixi, só vi meia dúzia de cá, irmãos. As irmãs, vocês ficam comigo lá, irmãs. E sempre coloca alto porque seu marido fica ouvindo. Ele fala que ele não quer me ouvir, não. Eu não quero ouvir o pastor Márcio, não. Tem outros pregadores que eu gosto mais. Mas você deixa alto, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Eu sei como é que funciona. Deixa passando lá na sala. Ele vai ficar até arrumando alguma coisa que estava estragado lá na cozinha, para poder ficar ouvindo lá e tal. Eu sei como é que funciona isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Ouça o que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer não é de mim, é de Deus. E Deus me levantou para abençoar essa igreja. Eu tenho certeza que as palavras que eu tenho pregado aqui são da parte do Senhor para a sua vida. Você crê nisso? Então fala assim, ouça a palavra. Amém? Nós acreditamos também que então nós somos essa extensão da igreja e conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Nós acreditamos que nós somos essa igreja e aonde nós chegarmos, a presença de Deus chega. Pastor, por que então nós nos reunimos como célula? Por que nós nos reunimos então dessa forma como igreja? Porque nós acreditamos na manifestação quando os irmãos se reúnem como igreja. Porque aqui, irmãos, não tem como você levantar a mão, parar uma pregação e falar o que você pensa. Mas na célula, cada irmão é ativado. Cada irmão é inspirado, cada irmão tem liberdade. Na célula, irmãos, a gente vai vendo cada uma das pessoas que são levantadas por Deus. Na célula, pessoas profetizam. Pastor, pode profetizar aqui? Profetiza. Tudo com ordem e com decência. Mas na célula, irmãos, você tem uma liberdade maior no Espírito. Ali, irmãos, a gente vê cada pessoa fluindo nos dons que Deus deu. Às vezes a pessoa tem palavra de conhecimento no meio da célula. Às vezes a pessoa levanta ali no meio da célula e fala, eu sinto que Deus está te curando agora. Sinto que Deus está te libertando agora. Irmãos, na manifestação naquela célula, você vê vida fluindo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Você crê nisso? Então a igreja se reúne para manifestar a Deus. Pastor, então por que nós nos reunimos aos domingos? Domingo, irmãos, é como se fosse um grande treinamento. Domingo é como se fosse uma preparação para aquilo que você vai viver ao longo da semana. Você sai daqui inspirado, você sai daqui e fala, eu vou viver realmente assim, essa palavra vai ser transformadora, eu vou experimentar, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso. E durante a semana você vai trabalhando tudo aquilo que você recebeu, você vai ministrando aquilo que você recebeu. Você é um agente de Deus no campo missionário. A escola dos meus filhos tem uma placa. Eu vou tentar traduzir, porque eu sou ruim para ficar lembrando as coisas, mas fala assim, ela está invertida. Quando você está saindo do prédio da escola, que é uma escola cristã, está escrito assim, bem-vindo ao campo missionário, mas na verdade está falando o seguinte, não é a igreja. Ela colocou o contrário, para quando você sair, você entenda que o seu dia a dia, você está num campo missionário e que você é um instrumento de Deus. Você crê nisso? Olha, irmãos, como eu disse, você não ia arrepiar nessa palavra que eu preguei hoje. Fala, pastor, mas justamente que eu trouxe um convidado, pastor. Sua palavra sempre nos inspira. Não, hoje é uma palavra esclarecedora. É necessário você saber que tipo de igreja que você faz parte. É necessário você saber com clareza para onde que você está caminhando com a sua família. Eu não entro em qualquer lugar com a minha família. Eu preciso saber para onde que vai me levar. Espera aí, eu tenho os meus filhos. E eu posso fazer a escolha. É esse caminho que eu quero. Agora, o duro é quando você está num lugar que você não sabe para onde você vai. Cada domingo é de um jeito, cada história... Tinha um irmão que me procurou esses dias, eu achei muito engraçado que ele falou, pastor, na videira foi o primeiro lugar que eu aprendi alguma coisa. Eu falei, você é novo convertido? Ele, não, eu era 15 anos de uma igreja. Eu falei, não, irmão, mas 15 anos de uma igreja, você vai aprender. Pastor, não era não, cada domingo era um pregador diferente. Aí um pregador anulava o que o outro pregava. E aí cada domingo, então, vivia uma batalha. Um dia o outro prega que vai despregar o que foi pregado no outro dia e nunca tem uma consistência. Uma coisa eu posso falar, irmãos. Você vai chegar aqui, você vai ver a direção que nós estamos indo,
você vai ver o que Deus tem feito, e você vai ver algo mais poderoso ainda. Você vai ver que a sua vida vai sendo transformada com essa palavra. Por quê? Porque eu acredito que o que transforma a pessoa é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus. Palavra de Deus não tem equívoco, irmãos. Palavra de Deus não tem erro. Transformação virá através da palavra de Deus. Você crê nisso? Então hoje eu quis apresentar a nossa igreja. É isso que nós acreditamos como igreja. É isso que nós vivemos como igreja. Nós somos uma igreja que vivemos em células. Nós somos uma igreja que tem os seus valores. Nós somos uma igreja onde acreditamos que você é instrumento de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam assim, né, esperando o que o pastor pode fazer. Não, o que o pastor vai falar, porque o pastor é que ora, o pastor é que sabe. Me lembro uma vez de um garoto, a gente num acampamento. E aí esse irmão, os irmãos estavam jogando bola. E aí era o seguinte, tinha um campo de lá e de cá o refeitório. O pastor Marcos, que era o pastor na época, acho que era isso mesmo, ele vai me ajudar a lembrar a história. E aí os irmãos estavam, e aí para o campo de futebol, junto para se anexar no salão que nós estávamos, tinha um trieiro não, um caminho dessa largura aqui, só isso aqui, de um lado era lago, do outro lado era lago, só tinha um caminho que conectava do outro lado, bem estreito. Aí o pastor Marcos, ele estava à noite, ele falou, irmãos, então vamos parar o futebol, vai lá buscar a bola que está no campo. Um irmão mais engraçadinho, foi lá, já era noite, ele estava com calça branca, ele foi para o meio do campo, e ficou agachado. Os outros dois irmãos foram lá buscar a bola. Na hora que chegou, o irmão levantou no escuro com a calça branca e fez assim. Meu amigo, eu vou falar para o seu negócio, eu sou crente. Mas se um negócio no escuro, no meio de um campo, um V branco lá, meu amigo, eu vou falar para vocês um negócio. Eu sou homem de Deus, irmãos, mas eu vou ter que orar. E aí, chegaram os dois. Aí eles olharam de longe, achou estranho, começou a cochichar no outro. Aí eles, deve ser um pau que está lá, né, uma forma de ver. A hora que eles chegaram perto, estava chegando para ver perto da bola, o rapaz estava perto da bola, o cara fez assim, ó. Menino, os dois crentes voaram. Saiu rasgando, menino. Eles bateram, tinha uma fence, uma cerca. Eles bateram, caíram para trás e voltaram, ficaram quietinhos no chão os dois. E eles ficaram assim. Eu era discipulador da rede. Vamos ligar para o Márcio. Tem demônio aqui. Vamos ligar para o Márcio. E aí eles foram, aí o cara veio de lá correndo. Pegou a bola e veio correndo. Menino. Esses meninos, eles andaram, olha, Pedro andou por cima das águas. Mas esses dois, eles não andaram, eles flutuaram sobre as águas. Vieram ofegante, me parar, Márcio, tem demônio lá no meio, tem demônio lá no meio e tal. Que é isso, irmão? De repente chega o irmão com a bola e a calça branca. Irmão, mas eu não conseguia parar de rir. Mas por que eu estou contando essa história? Porque às vezes nós dependemos do que os outros acreditam, na autoridade dos outros. É só o Márcio que pode expulsar demônios. Não, nós acreditamos que você tem autoridade para mudar destinos. Nós acreditamos que Deus te deu algo tão poderoso que é a sua boca, que você pode profetizar e mudar vidas. Você pode abrir a sua boca hoje e declarar que seu casamento é bendito. Você pode abrir a sua boca hoje e falar, a partir de hoje eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. A partir de hoje eu não vivo mais como um derrotado. O Senhor me chamou para ser um rei, para ser um sacerdote, para ser um ministro. Deus me chamou. Irmãos, é isso que nós queremos ativar como igreja. Nós não queremos uma igreja dependente do pastor. Nós queremos uma igreja onde você possa fluir no Espírito e na autoridade. Nós queremos que você tenha conhecimento da palavra. Nós queremos que você seja instruído na palavra. Nós não queremos crentes dependentes. Nós queremos saber que você, aonde quer que você chega, chegou à vida de Deus. Isso muda a sua vida, irmãos. Isso muda destinos. Isso sela propósito. Quantos querem viver isso da parte do Senhor Jesus? Então agora a gente vai tocar o teclado, eu vou orar com os irmãos,
E hoje, no final, a gente vai ter um tempo aqui para orar com os irmãos. Eu sinto, irmãos, domingo passado eu senti fortemente isso. Muitas vidas travadas aqui. Sabe, tudo que a pessoa faz parece que não rompe. Não vai, não destrava. A coisa está tudo parada, a coisa está tudo emperrada. E a gente vai fazer algo então para poder ver se o que a gente acredita aqui realmente é verdade. Eu vou orar e depois os irmãos vão orar uns com os outros aqui. Vocês são sacerdotes? Você acredita que Deus te deu autoridade? Você acredita que o Senhor te levantou com encargo como Davi? Você acredita que Deus pode usar você aqui hoje? Eu creio, irmãos. Então hoje eu vim para te apresentar a nossa igreja. Eu vim aqui hoje para falar o que nós acreditamos. Então você não tem mais dúvida. Eu participo de uma igreja de vencedores. Quando as pessoas perguntarem: o que você acha que você é em Cristo Jesus? Eu falo: eu sou vencedor. E você? Eu sou vencedor. Você é vencedor, irmãos? Você é vencedor mesmo? Você é capaz de sair daqui declarando isso a partir de hoje? Eu sou vencedor. A minha casa, eu sou vencedor. Meu trabalho, eu sou vencedor. Quando as pessoas te ligarem lá do Brasil e perguntar como é que você está, você fala: eu sou mais do que vencedor. Você não tem noção. Eu sou vencedor. Você é vencedor, irmão. Você veio para esse país porque você é um vencedor. Você vai prosperar porque você é vencedor. Você é vencedor. Por que você é vencedor? Porque você decidiu cumprir o propósito de Deus. Você é vencedor. Você acredita que você é vencedor? Acredita mesmo? Você está sendo convencido por mim? Você acredita mesmo? Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. Então a gente vai começar agora sendo o canal de Deus na vida dos nossos filhos. Você vai falar que os seus filhos são vencedores. Você vai profetizar. Você vai falar: meu filho é vencedor. Meu filho é vencedor. Meu filho é bendito. Meu filho é vencedor. Meus filhos, fala o nome dos seus filhos. Profetiza sobre os seus filhos. Vai falando. Joshua, você é vencedor. Sofia, você é vencedora. Arthur, você é vencedor. Vocês são benditos de Deus. Vocês são prósperos. Vocês têm intimidade diante do Senhor. Vocês são vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre os seus filhos. Deus te deu autoridade. Você é sacerdote. Profetiza sobre os seus filhos. Pastor, eu não tenho filho ainda. Profetiza sobre o seu cônjuge. Pastor, eu não sou casado ainda. Profetiza sobre o seu futuro cônjuge. Profetiza. Você é sacerdote, ministra diante de Deus. Fala: Senhor, eu ministro diante da tua presença. Fluir do Espírito na minha casa. Vida fluindo na minha casa. A glória de Deus manifesta na minha casa. Os meus filhos são benditos. A minha casa é bendita. Profetiza sobre a vida do seu patrão, do seu chefe, dos seus negócios, dos seus empregados. Profetiza, fala: eles são prósperos. Eles são benditos de Deus. Eu profetizo. Eu ministro na tua presença. Se você tem passado por enfermidade, você vai começar a profetizar, falar: eu sou curado, eu sou ministro de Deus, eu sou sacerdote, Deus me deu autoridade. Se você tem passado algum tipo de doença, se você tem passado algum tipo de acusação, você vai ministrar: eu sou ministro de Deus, eu sou ministro da nova aliança, o Senhor me levantou e eu profetizo: eu sou bendito de Deus, eu sou bendito do Pai, o Senhor é comigo, eu sou bendito de Deus, o Senhor é comigo. Você crê nisso? Você crê na autoridade que Deus te deu? Irmãos, então a partir de hoje nunca mais vai sair palavras de derrota na sua boca. A partir de hoje você vai ter postura como a igreja do Senhor. Você é bendito de Deus. Aonde você chegar, você vai ministrar. Eu gostaria de profetizar sobre essa igreja. Eu quero profetizar sobre você, bênçãos de Deus. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa muito séria para vocês. Olha aqui para mim. Quantos têm filhos? Levanta sua mão. Não adianta vocês falarem para os seus filhos, para eles serem profissionais, médicos, dentistas, engenheiros. Não adianta nada vocês quererem falar tantas coisas para os seus filhos se vocês não ensinarem primeiramente
os seus filhos a honrarem a Deus. Não adianta seus filhos serem excelentes profissionais, conquistar tudo, se eles não têm temor de Deus. Ensine os seus filhos esses princípios, aí sim eles serão grandes médicos, grandes pessoas, mas ensine os seus filhos a honrarem primeiramente a Deus. É isso que vai sustentá-los nos dias difíceis. Profissão não sustenta seus filhos nos dias difíceis, mas o que sustenta os seus filhos nas circunstâncias é saber que eles têm um Deus, que eles honraram a Deus e que eles são amados por esse Deus. Gostaria que você ficasse de pé. E eu quero orar então, essa manhã. Eu quero orar para que portas se abram na sua vida. Irmãos, eu creio na unção que Deus está derramando na minha vida. E aí eu vou fazer um apelo hoje que não tem nada a ver com a palavra. Eu quero fazer um apelo hoje que tem a ver com o encargo que está no meu coração nesses dias. Eu quero que venha aqui à frente aqueles que reconhecem, que sabem que precisam de uma oração e que acreditam que o Senhor nos deu autoridade para destravar, para que haja um conquistar na sua vida. Eu gostaria que você saísse da sua vida, da onde você está, e viesse o máximo aqui à frente. Eu não sei a quantidade de gente que vai vir, mas vem o máximo aqui na frente. Você vai vir, independente de qual seja a área. Se você percebe que você está travado em alguma coisa, você está travado na sua vida sentimental, você está travado na sua vida espiritual, você está travado na sua vida financeira, você está travado, não importa qual seja a área, se puder chegar para frente, vir aqui para os lados aqui, o máximo que você der conta, chegar aqui o máximo para frente. Tem muita gente querendo vir e receber a oração. Irmãos, é um encargo que eu estou no coração. A minha pregação hoje não tem a ver talvez com esse apelo, mas Deus colocou esse encargo no meu coração. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito. Eu gostaria que você saísse o máximo. Se puder conseguir chegar mais para o lado aqui direito, tem mais gente ali atrás querendo vir. Do meu lado esquerdo aqui tem espaço. Se o pessoal conseguir, seria uma grande bênção se você puder fazer isso. Eu não sei o que é que você precisa, meu irmão. Não sei a área. Eu não sei o que trouxe você aqui à frente. Eu não sei o que você está vivendo. Eu realmente não sei o que você tem passado. Mas o Espírito Santo de Deus colocou fortemente isso no meu coração. E eu quero orar que vai ser destravado agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, vai ser destravado agora. Pastor, como que eu vou ter certeza? O Espírito testifica o que eu estou dizendo. Você não precisa esperar uma resposta de um juiz para acreditar que seu vício foi liberado. O seu Espírito já vai testificar aqui agora o que eu estou dizendo. Você não precisa ficar esperando um exame médico para acreditar que você foi curado. Você vai acreditar no que eu estou dizendo agora, o que eu estou falando agora. É o meu casamento, pastor. Você vai acreditar agora que ele está sendo restaurado. Pastor, é a minha vida financeira. Você vai acreditar agora que está sendo restaurado. Pastor, mas será mesmo que vai ser destravado? O Espírito testifica no que eu estou dizendo. E outra, nós temos o mesmo Espírito. Deus habita. O que eu falo, o Espírito vai confirmar no seu. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu vou fazer uma oração aqui hoje. Você vai ter convicção que você é salvo diante do Senhor. Pastor, eu tenho dúvidas sobre a eternidade. Eu vou orar aqui agora e você não vai ter mais dúvida sobre a eternidade. Você vai viver eternamente em Cristo Jesus. Então feche seus olhos agora. Você vai pôr a mão no seu coração, ardentemente, como se o seu coração agora lhe expressasse o que você precisa. Você está precisando de um milagre hoje, você vai ter um milagre hoje. Você está precisando de ser curado, você vai ser curado. Você está precisando de portas abertas, você vai ter portas abertas. Você está com dúvida, Deus vai tirar essas dúvidas. Você está angustiado, Deus vai trazer paz agora. Você está vivendo uma mentira, Deus vai tirar essa mentira. Você está vivendo na prática do pecado, Deus vai selar, vai encerrar essa prática do pecado agora. Basta você querer e acreditar. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor me constitui, eu libero agora, Senhor Deus,
as bênçãos e o favor de Deus sobre cada membro aqui. Deus, aqueles que buscaram, Senhor Deus, com fome, aquilo que eles estão aqui na frente, serão saciados agora em o nome do Senhor Jesus. Se você tem tido fome por mais de Deus, você é saciado. Se você tem tido necessidades, você será saciado. Se você tem sentido dor, algum tipo de acusação, eu declaro agora que Satanás solta você agora. Não terá mais aflição sobre você. Se você precisa agora de um milagre financeiro, eu declaro em nome do Senhor Jesus que já chegou esse milagre financeiro e é agora. Se você tem orado nesses dias para que seja liberado o seu visto, eu declaro já está liberado agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que toda autoridade foi nos dada, então por isso eu manifesto sobre essa terra toda essa autoridade. Eu declaro que você é livre, porque o Filho te fez verdadeiramente livre. Você é livre em nome do Senhor Jesus. Não há mais acusação sobre você. Eu declaro que você é salvo e você viverá eternamente em Cristo Jesus. Eu declaro que você viverá como um vencedor sobre essa terra. Eu declaro que você não vai mendigar amor, você não vai mendigar o pão, mas Deus te dará graciosamente todas as coisas, porque nós não teríamos nada se do céu não nos fosse dado. Não olhe circunstâncias. Eu libero a bênção de Deus sobre a sua vida agora. Eu declaro que hoje, esse domingo, a sua vida está sendo selada e marcada agora. Eu declaro que você não vive mais pelo cargo, não mais pela aparência, não mais refém das pessoas, mas você vive agora a partir de hoje pelo encargo. O encargo é liberado e aumentado no seu coração de uma forma poderosa. Você vive agora como um vencedor e não mais como um derrotado. Eu declaro que o Espírito de Deus habita em você. Eu declaro que portas que estavam fechadas se abrirão. Pessoas que estavam com demandas judiciais serão abertas. Pessoas que estavam na expectativa de um trabalho será conquistado. Pessoas que estavam vivendo em depressão são liberados agora dessa depressão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que você é guardado, que o sangue de Deus te cobre, que não haverá nenhuma perseguição sobre a sua vida, porque o Senhor te cobre. E se vier perseguições, o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vai viver em paz no meio das perseguições, no meio das críticas. O Senhor te fortalecerá. Eu libero as bênçãos de Deus sobre você. Põe a mão na sua cabeça e você vai falar assim comigo: Senhor Jesus, não, com fé, eu declaro que hoje eu sou levantado, constituído como rei e sacerdote, e eu vivo como um vencedor. Proclamarei as vitórias e as bênçãos todos os dias da minha vida. Levante as suas mãos. Fala assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Pai, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e por isso o Senhor fez morada no meu coração. A partir de hoje eu viverei a abundância, e da minha boca não sairá maldição, queixas. Eu declaro que da minha boca sairá virtude, bênçãos de Deus, vitórias. Eu vivo como um vencedor, porque eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você não vai sair daqui mais na dúvida. Eu declaro sobre a sua vida que toda dúvida foi quebrada agora. Toda mentira do inferno foi quebrada agora. Eu declaro que você sai daqui na certeza que você é um vencedor. Não tem mais mentira sobre a sua mente. Você não aceitará. Você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Então diga amém bem forte. Em nome do Senhor Jesus.